Olá, amante do terror. Para entender esse vídeo, eu recomendo que você já tenha assistido ao meu vídeo sobre o SCP-5000, porque a partir daqui vai ser a continuação daquele vídeo. Bom, como vocês já sabem, SCP-5000 foi o evento em que a Fundação simplesmente decidiu que a raça humana deveria ser extinta. Mas vocês lembram o motivo para isso acontecer? O motivo se chama Projeto Pneuma. O Projeto Pneuma foi aprovado pelo Conselho O5 e o Comitê de Ética para um procedimento que seria definitivo para o destino da Fundação e de toda a raça humana. A Fundação queria explorar a psicosfera humana para tentar responder todas as perguntas envolvendo a psique humana. Ele foi realizado praticamente em conjunto com o projeto Damrong, onde eles buscavam trazer o fim da morte. Por quê? Assista ao vídeo anterior para que você entenda. Bom, em conjunto desse projeto Damrong, foi realizado o Projeto Pneuma, que, como eu expliquei antes, buscava entender a mente humana por completo, mas isso revelou uma coisa que eles definitivamente não queriam saber. Os testes revelaram que alguma coisa, um ser, estava se escondendo na mente humana, se alimentando dela, principalmente da dor. A dor e sentimentos negativos, por algum motivo, alimentavam aquela entidade, a qual eles simplesmente chamavam de A Coisa. A Coisa estava atrás da mente humana não apenas recentemente, mas ela estava junto da humanidade por um tempo incalculável. Teorizam que desde os primeiros humanos ela já estava lá, se alimentando, se escondendo, esperando. Juntando essas e outras muitas descobertas perturbadoras envolvendo essa mesma entidade e provavelmente descobrir os seus planos para estar há tanto tempo na psique humana, a Fundação decidiu que iria simplesmente dar um fim à coisa, extinguindo a sua fonte de vida, a humanidade. Para isso, eles tiveram que se abster de qualquer sentimento, qualquer dor física ou mental, para que assim eles pudessem dar início ao plano de exterminação da raça humana, soltando vários SCPs, incluindo o 682, que, entre todos os SCPs e seres humanos, era o único que sabia sobre a coisa e sobre o horror da morte. Você provavelmente sabe que a Fundação já tentou de várias maneiras acabar com a vida do SCP-682, de todas as formas que eles conseguiam, mas nunca deu certo. Você já se perguntou como é que ele simplesmente nunca enlouqueceu? É porque 682 sabia que o que ele passava ali não chegava nem aos pés do que aqueles humanos nojentos iriam passar quando morressem. Ele sabia desde a morte até a coisa. Ele conseguia sentir o sofrimento desde a vida até após a morte, como se fosse um mau cheiro ou um som irritante. E isso para ele é nojento. Os funcionários que já tinham se livrado da coisa, por meio da palavra-chave memética "endureçam seus corações", deram início ao massacre mundial, liberando vários SCPs, incluindo o 682. Eles chegaram em sua cela desacompanhados e desarmados, esvaziando o tanque de ácido em que estava. Só que ele não os atacou. Ele percebeu que eles estavam diferentes e que agora tinham um inimigo em comum: a coisa. Tanto é que aquele funcionário da Fundação que foi pego pela GOC, depois que os soldados morreram de forma desconhecida, ele mesmo disse a mesma coisa que o 682. Eles eram nojentos. Não entenda errado. SCP-682 não é bonzinho. Há apenas algo mais irritante do que as vidas biológicas do planeta. A coisa, ela o incomodava demais. Então ele juntou o útil ao agradável e matou 2 coelhos numa cajadada: a humanidade e a coisa. Aqui está aberto a interpretações, e eu tenho 2. A primeira é que aquele sofrimento após a morte só acontece com causas naturais, como por exemplo o Roger, que morreu por um acidente vascular cerebral, e não por fatores externos como um tiro, por exemplo. Então a coisa só poderia se alimentar da dor da morte se ela fosse causada naturalmente. Se fosse por fatores externos, as pessoas fugiriam de suas garras. A segunda é que a coisa não está escondida na psicosfera humana por nada. Ela tem um plano que será concretizado no futuro, só que isso não valeria de nada se toda a humanidade estivesse morta. Ele precisaria de humanos vivos para que pudesse se concretizar.
E se todos os humanos morressem, ele ficar lá perderia completamente o sentido, fora que não se sabe se o tempo que ele pode ficar se alimentando é infinito, e se ele só conseguiu ficar lá por tanto tempo porque todos os dias nascem humanos novos com psiques novas. Então, ele se alimentar de uma humanidade inteira morta pode ser uma ideia inconcebível a longo prazo, e ele acabaria morrendo também. De qualquer forma, a coisa tinha um plano B totalmente improvisado: Pietro Wilson e o SCP-5000, o qual ele manipulou para resetar o mundo juntando 2 SCPs, e assim usando seu próprio corpo para que a fundação da linha do tempo atual nunca faça o Projeto Pneuma ou Damerang. E assim, a entidade venceu. Agora o único que sobrou sabendo sobre a coisa e sobre a morte é o SCP-682, que não pode contar com a inteligência humana para acabar com ela. Então, ele permanecerá como o único que se lembra, mas nunca podendo falar, sempre odiando, sempre guardando esse segredo. Mas ele sempre se mantém são e consciente, pois ele sabe o que aguarda os humanos depois que eles morrem. E apesar de isso ser nojento, ele está satisfeito por não estar no lugar de nós. Agora, fica a pergunta no ar: a humanidade realmente foi salva?